Verônica Lima Mensagens, trabalhando para um novo despertar. Praia de Itaipuaçu, o mar mais agitado de nosso Brasil. Para banhar-se nele, precisamos seguir algumas regras, como em nossas vidas também precisamos seguir algumas. Muitos acidentes ocorrem devido ao orgulho da humanidade. Muitos querem saber mais que o outro, muitos querem ter a razão, o ego dominando, e aí a falta de atenção às regras. Diariamente, muitos acidentes ocorrem em avenidas como essa. Tanto pedestres e motoristas passam por esses acidentes diariamente por não respeitarem as regras de trânsito. Hoje nessa live falaremos um pouco sobre essa questão. Confira o vídeo. Olá, mais uma live para estarmos juntos de vocês. Aqui de Niterói, Rio de Janeiro, cidade Sorriso, estamos iniciando aí mais uma conexão com cada um de vocês. Eu, para quem não me conhece, eu estou nessa visita Verônica Lima, ao lado de Alex Rosa, canal Extraterrestres Galaxy. Verônica Lima Mensagens, canalizadora da doutora Olga Crinch. Vamos agora para mais uma live. O que vamos falar nessa live, Alex? Como vocês viram na abertura, vamos falar sobre leis e regras que regem o universo. Mas como nós não conhecemos o universo em sua totalidade, nós vamos falar de leis e regras que regem um pouco da história da raça humana e o que os extraterrestres falam sobre isso. Legal! Então hoje vamos estar em conexão aí com regras e atenção e desatenção. Como poderemos iniciar essa live maravilhosa com nossos amigos? Nós podemos começar falando sobre as leis. E quando começaram essas leis? Nós podemos separar por... Já que nós somos espiritualistas e ufólogos, nós podemos separar por dimensões ou por setores da existência humana Terra. Neandertals, os homens das cavernas. Então a primeira lei que existiu, na simplicidade, aí pelo menos há quase 1 milhão de anos atrás, talvez uns 400 mil anos atrás, foram as leis orais, que eram as leis que regiam as tribos. E naquela época, eles já estabeleceram leis de assassinato, se vocês querem saber, olha que interessante, leis de incesto, leis de respeito familiar, naquela época dos Neandertals. Isso é muito tempo atrás. Então, desde que a humanidade começou a viver em tribos, em bandos, em colônias, em conjuntos, foi necessário estabelecer leis. Aí, com o passar do tempo, essa parte que eu vou falar é interessante porque nós falamos na live passada sobre os Anunnaki, que eles fundaram Eridu, Ur,
O código de Ur que aconteceu mais ou menos na Mesopotâmia, que é na época dos Sumérios, mais ou menos há 2100 anos antes de Cristo. Eles falavam sobre homicídio, sobre roubo, sobre traições, sobre penas de morte, que regia regras. E é interessante que a história de Nibiru, o comandante Anu, quando esteve aqui no planeta Terra lutando com Alulu, que foi ex-comandante do Nibiru, também foi sentenciado ao exílio. Aí ele foi mandado a Marte e também à morte. E um dos seus servos que roubou um pouco das placas da história dos Anunnaki também foi condenado à morte. Nós temos muita herança dos Anunnaki no planeta Terra. Nós temos muita herança daqueles que vieram colonizar o planeta Terra. E essa lei de Ur, 2100 anos antes de Cristo. A herança reflete no comportamento dos humanos hoje, né, Alex? É porque nós estamos usando Cristo como exemplo de data, né? No calendário gregoriano. Há 1800 anos antes de Cristo foi criado o Código de Hammurabi. Esse código é muito conhecido, olho por olho, dente por dente. É a lei do bate e volta. E essa lei só foi quebrada muito tempo depois, né, com os 10 mandamentos de Moisés, mais ou menos aí há 700, 800 anos. Não, só todo mundo iria ficar cego, tudo na base do olho por olho. Nós estamos dando uma corrida rápida nesse quesito. Continuando então, há mais ou menos 620 anos de Cristo, não querendo misturar religião com ciência e com valores éticos e morais da humanidade. Mas a religião, ou seja, a Bíblia, ela, ou ao Corão, ou a Zohar, ou a Torá, ou as pedras de esmeralda, ou as pedras sumérias, ou as taubas de esmeralda, ou as taubas de esmeralda, ou então os códigos, tem a ver também com as 12 tábuas, que datando de 450 anos antes de Cristo, que fala sobre as questões já mais comerciais, as questões éticas, as questões de relações humanas que já começavam a acontecer, e um povo mais civilizado, um povo mais presente. E aí tem o código de Manu, que é mais ou menos há 200 anos antes de Cristo, que sempre o ser humano estava sendo regido por leis, regras muito importantes. Aí temos em 1215 a Carta Magna, que começa a falar já sobre os direitos mundiais, aí os direitos humanos mundiais, que fala sobre direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança. E aí começa a haver muitas novas regras modernas, onde entra a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que começa a trazer para nós leis atuais, onde os seres humanos são impelidos a seguirem essas regras, porque seriam aplicadas multas caso não fossem obedecidas essas regras. E eu falo multa, estou achando engraçado, né? Porque dói no bolso. Quando o ser humano começou a sentir que ele teria que pagar prejuízos, aí ele começou a se entrar nos prumos da vida. A
Carta Magna de 1215, então ela foi muito importante, onde ressalta os direitos humanos mundiais. Direito à vida, à liberdade, à segurança, fora muitos outros direitos, a expressão, o direito de ir e vir, o direito de não ser escravizado, o direito de trabalhar, o direito de ter a religião, a adoração e a crença que quiser, o direito de não ser dividido como etnia, como raça, como cor. Embora a liberdade total aconteceu mais ou menos no século XVI, XVII, onde a dita humanidade moderna começou a agir. Mas por que, afinal de contas, nós estamos aqui dando uma aulinha de história sobre regras e leis? Nós não somos ufólogos espiritualistas? Por que, Verônica, que nós estamos fazendo isso? Por que, Alex? Porque nós estamos aí em contato com um número grande de pessoas, né? Então é legal a gente estar abordando vários temas e esse é um deles, não concorda? Eu concordo. Na verdade, Verônica Lima, com os seus grupos de intercessões, grupo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e pessoas que com quem ela trabalha juntos, estão aprendendo que a espiritualidade tem regras muito severas e muito sérias, que é mais forte do que eles, que são as leis cósmicas. E é por isso que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. As regras que chegam até nós, né, para exercermos esse trabalho tão gratificante nos dias atuais aí de nossa chamada transição planetária, né? As pessoas vêm me entrando em contato comigo, solicitando a fazerem parte do grupo de acolhimento do portal de intercessão, e você é um convidado. Nesse momento estou fazendo esse convite para você que sente aquela nostalgia, aquele sentimento de vazio, que falta algo em sua vida. Entre em contato conosco, seja também um trabalhador de luz, um trabalhador da última hora. Com certeza a espiritualidade maior vai tocar aí no seu coração, para que você venha aí fazer parte de nossa equipe, onde diariamente estamos aí acolhendo diversos irmãozinhos que chegam até nós através da espiritualidade maior. Quando eles chegam para mim, é feita aí uma triagem, né, onde nós passamos para eles regras que chegaram para mim quando eu fui chamada aí há 4 anos atrás. Eu vim para o público, né, vim para o plano online exercer esse chamado aí, que é muito gratificante para mim. Regras, disciplinas, deveres e direitos, né? Pessoa chega ali querendo fazer parte, querendo estender suas mãos, mas não é eu que digo. Já é daí uma primeira regra, né? Não é eu que vou dar o aval de sim ou de que não. É a espiritualidade. Então tem uma disciplina onde as pessoas entram para acolher, deixam seus nomes ali diariamente, determinado tempo de doação, e não tem domingo, não tem sábado, não tem terça-feira. Isso não deixa de ser uma regra. Por quê? Porque eu pergunto para os senhores em casa, existe uma data para passar mal? Existe um momento para um familiar precisar de uma mão estendida? Então é uma das regras aí que foi colocado para nós, estarmos abertos aí diariamente a esse amor fraterno aí, que todos estão exercendo maravilhosamente bem. Parabéns a todos respondendo aí o seu chamado com amor e responsabilidade diariamente. A disciplina é que você tem que dar um exemplo. Como você vai falar uma questão na qual você não está praticando? Isso também é uma das regras, né? E como o Alex mencionou aí, tudo é uma questão de movimento, né? Deveres e direitos. Vocês já pararam para pensar um momentozinho que a nossa bandeira, né?
a nossa bandeira nacional aí, ela poderia ter várias frases, e a frase que ela tem é ordem e progresso. Aonde não há ordem, não há progresso, né? Fica aquela coisa desorganizada. Então, regras, uma palavra tão pequenininha, mas tão organizadora aí nos nossos dias aí. Você quer falar alguma coisa, Alex? Nós estamos falando sobre regras. Os extraterrestres, quando estiveram no planeta Terra, eles nos falaram sobre regras universais. Eu posso falar 3 ou 4. Extraterrestres quem? Federação Galáctica. Quando algum membro da Federação Galáctica identifica que você é um contatado, ele faz esse gesto. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É um sinal de longe. Significa que você é uma pessoa de bem, uma pessoa que não vai atacá-los, os conhece e é um desperto. É uma regra, não regra, é um comportamento. Outra regra, eles não podem pegar nada que pertença a você sem a sua devida autorização. Mas você fala, mas quando nos abduzem, aí é que está, você autorizou. Mas de que forma? No etéreo. Porque eles trabalham em diversas, pelo menos em 3 níveis de densidade diferentes, dimensionais. Uma das regras então é essa de eles não pegarem nada sem autorização de um morador aqui do planeta Terra. Exatamente. Outra regra, não infligir com a liberdade de escolha, freedom choice. Não interferir com a sua questão kármica, arcástica. Não interferir com o seu progresso como humano aqui no planeta Terra. Outra regra que eles estabelecem é do direito à vida universal, do direito de quando você é abduzido por um deles, é levado por um deles, eles são responsáveis por a sua vida, o resto da sua vida. Total. Porque para eles a vida passa mais rápido do que nós, porque eles não vivem esse calendário, esse tempo que nós vivemos. Não. É muito mais fácil acompanhar 70 anos para quem vive aí milhares de anos. Nós havíamos falado sobre Nibiru, que a share, que eles chamam, que é a volta que eles dão em torno do Sol, são 3.600 anos. Então calcula quantos anos eles sobrevivem. Se eles passaram 25 shares aqui no planeta Terra, pelo menos trabalhando, foram muito tempo. E depois que Cristo morreu, não passou nenhum share ainda. Ou seja, passaram 2.000 anos. Um ser desse, então, digamos assim, comparativamente falando, é muito fácil acompanhar a nossa vida curta. Que eles têm um tempo muito maior de vida que nós possuímos e são responsáveis por nós. Vale a pena nós mencionarmos que quando nós concordamos de vir a esse projeto Terra, né, nós entramos em um consenso de que nossa linhagem entrasse em contato conosco. Então, aí existe uma regra já pré-estabelecida, né, do acordo deles virem até nós, nos contatarmos, então demos autorização desse auxílio para que eles possam aí conduzir desde aquele momento até aí o último dia de nossa jornada por aqui. Então a coisa é bem abrangente, é bem profunda, não é, Alex? Sim. Então todo o universo tem regras pré-estabelecidas. O universo é tão profundo e tão abrangente que existem aqueles seres que, mesmo evoluídos, não seguem regras. Existem piratas cósmicos que são parecidos com aquele personagem do filme O Predador, exatamente daquele jeito, que eles são piratas cósmicos. No cosmos, na nossa galáxia, na nossa região, nesse quadrante, existem muitos planetóides e muitos planetas escuros que não refletem a luz do Sol, que não têm
luminosidade alguma, são um corpo ali parando. Esses juízes cósmicos que estabelecem leis, eles patrulham todo o espaço. Imaginem uma questão moderna que ela precisa de segurança, de patrulha, precisa de vistoria, precisa ter os patrulhamentos cósmicos que estão por aí. Onde os juízes cósmicos os julgam de acordo com sua civilização, de acordo com seus atos. Então esses piratas que não seguem as leis e regras, eles se escondem às vezes nesses planetas escuros que são quase bolsões. É claro que o planeta é escuro, eles têm uma luz. Você imagina o planeta Terra, você com uma vela acesa ou com uma lanterna acesa, não faz diferença. Ninguém vai enxergar você. Então existem a obscuridade. E o que esses piratas cósmicos roubam? O que eles puderem, dentro da classificação do nível existencial deles ali de civilização. Roubam pedras, roubam minerais, materiais, e alguns níveis mais altos roubam a matéria etérica do corpo humano. A energia de um ser como nós, que está dentro de nós, eles podem usar essa energia para fabricar armas, para fabricar naves. E é tremenda, é nesse nível a tecnologia deles conseguirem usar a energia etérica de um ser humano para fabricar coisas. Porque todos os planetas precisam de uma energia para sobreviver. Ou ele gera energia, ou ele traz energia de fora para poder subsistir. Nós estamos vivos porque nós nos alimentamos e porque nós respiramos o oxigênio que nos dá vida e energia suficiente para nós sobrevivermos. Já prestaram atenção na tecnologia que é o corpo humano? Que ele, baita máquina. Ele precisa respirar oxigênio para sobreviver. E o ser humano não consegue ainda cobrar oxigênio livre, embora ele consiga cobrar oxigênio em tubos. E agora em postos de gasolina. Então as regras humanas, existe. Elas são muito necessárias. Eu estou olhando bastante aqui o nosso gravador, porque nós não podemos tomar o tempo de vocês, que é preciosíssimo, e perder a hora de nós falarmos e convidarmos vocês para estarem conosco em uma palestra que nós estamos organizando. E eu tenho coragem de falar sobre isso agora e me comprometer, porque se eu me comprometer agora, eu vou ter que fazer. E você também. Sim. Enquanto ele não é colocado no ar, ele não é feito. Quando será? Entre maio e junho. Entre maio e junho, uma palestra aí, espiritualidade e ufologia andam de mãos dadas. Quando a espiritualidade encontra a ufologia? Eu diria sempre. Quando a ufologia começou a ser espiritualizada? Quando os seres humanos terra começaram a descobrir e aprenderam que esses seres que vêm de lugares distantes, muito distantes, também têm espírito e também são filhos do Criador. Eu ia falar são filhos de Deus. Os espiritualistas não costumam falar Deus, meu Deus do céu. Embora em alguns momentos de pleno perigo eu já escutei algumas pessoas falando. Já? Porque eu já vi na hora do vamos ver. Eu já vi até ateu falar, meu Deus do céu. Na hora que o bicho pega. A hora que o bicho pegou, ele falou, minha Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu. Fala todos os santos. Mas você não é ateu, você não é à toa. Então significa que Criador, o todo, a fonte criadora, o todo, o Deus. único. Nós aprendemos na Bíblia, porque nós fomos religiosos, ela foi crente, believer. Believer é crente, né, do evangelho pentecostal ou quadrangular, né? E eu fui mais da igreja mórmon.
Nós sempre falamos. Cresci dentro de um convento. Só que nós respeitávamos muito a palavra de Deus e falávamos também o Criador e Pai Celestial, carinhosamente, Sim. My in Heaven Father, nosso Pai Celestial. E nós aprendíamos a orar agradecendo a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Mesmo na própria ignorância do conhecimento total do universo e das leis cósmicas, nós temos uma certa noção do que é. As religiões também têm uma certa noção do que é a raça humana na Terra, né? As igrejas evangélicas, elas trazem regras e diretrizes que comandam o seu grupo de fiéis e seguidores. Isso é muito justo, isso é muito digno, isso é muito válido. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos e falava sobre os 3 principais e mais importantes mandamentos: amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas, e também eu considero honrar pai e mãe muito importante, né? Aí tem: não matarás, não roubarás, não mentirás, não cometerás adultério. Essas leis, regras e diretrizes que mantiveram uma paz aparente durante muito tempo no planeta Terra, e ainda mantém. Mas a Verônica Lima quer falar algo para os seus membros e que fazem parte do grupo dela, sobre regras específicas. E ela criou um manual que fala sobre... Esse manual tem 52 páginas, que vai falar sobre as regras das pessoas que entram no grupo de intercessão, uma por uma. Mas quem estabeleceu essas regras? Foi a espiritualidade, doutora Olga Klint, de acordo com a coletânea dos erros e acertos que foram acontecendo no decorrer dos trabalhos, né? No decorrer aí dessa missão. Por exemplo, quando eu vou viajar com ela, ela sempre tem que estar na frente como líder. Ela nunca pode interceder sozinha. É como aquele mandamento de andai-vos pela terra de 2 em 2, pregando o Evangelho. Maravilha. Muitas das questões foram mencionadas a mim. Uma delas foi essa que você citou. Vamos ir até, por exemplo, a um hospital, onde estão ali vários espíritos, né? Fazendo ali a vampirização daquelas energias, né? Densas, sofredoras, obscuras. E muitos irmãozinhos que também já regressaram aí para a pátria maior e nem sequer sabe que já regressaram. Então a doutora Olga Klint, uma das regras que ela mencionou no trabalho de campo, convido os senhores a assistir aqui no nosso canal, tem aí vários trabalhos de campo aí, coisa maravilhosa, a gente indo aonde precisa chegar literalmente. Que eu vá na frente, porque tem aquela falange espiritual ali que sabe que está chegando uma equipe de apoio espiritual e material. Então muitos irmãozinhos trabalhando comigo, você no início perguntava, né? Por que você tem que ir na frente e tal? Aí a doutora Olga falou essa regra, porque eu estou sempre em meditação, eu estou sempre em conexão, e 2, 3 irmãozinhos que possa estar naquele momento em trabalho de campo comigo, não esteja tão conectado assim e pega ali, segura uma rebarba e acaba regressando aí com algum miasma espiritual. Certa vez a Estelinha, perguntou para mim, a amada nossa lá do Rio Grande do Sul, recebeu nosso carinho aí, recebeu a gente lá na casa dela, tratou a gente maravilhosamente bem, está sempre aí nos acompanhando. Ela me perguntou, você não passa mal, não se sente mal esses trabalhos? Porque ela foi convidada a trabalhar conosco, ela ficou com medo de se sentir mal ou ter alguma coisa acompanhando ela. Então, isso daí que fica bem claro.
há a limpeza energética, há todo um preparo. Ninguém pega e se atira aí Brasil afora. Eu vou no hospital, eu vou no cemitério. Inclusive eu aproveito essa oportunidade para falar, não façam isso sem auxílio de um mentor, sem um direcionamento de uma pessoa que está sempre em meditação, em conexão com a espiritualidade maior, para que vocês não venham aí sofrer uma represária espiritual daqueles quiumbas, incumbos, sucumbos, larvas astrais, que estejam aí atuando na jornada de um irmãozinho que vocês sentem aí por interceder. A espiritualidade é algo muito sério, é mais sério e mais real do que muitos até imaginam, não é mesmo? Sim, porque mesmo os espíritos precisam seguir regras. Quando eles estão para lá e para cá, aprontando, entre aspas, assustando as pessoas, eles não se assustam, as pessoas que se assustam. Sim. Eles estão por um tempo, período pequeno de tempo, perdidos na Terra. Sim, ir para o astral, mas logo logo eles vão para... E qual é a regra? A pessoa que se sente assustada, acompanhada, entrou na frequência da permissão. Ele, na regra da permissão concedida, atua no campo ali daquela pessoa. Certo. Então... Tudo tem uma regra. Então os materiais que tem no planeta Terra seguem regra. Por exemplo, uma madeira não conduz eletricidade. Um metal conduz eletricidade. Uma borracha não conduz eletricidade. Um objeto tipo mais biológico conduz eletricidade. Então a própria matéria, ela respeita leis e regras. Sim. Que se você for estudar a fundo isso, você vai ver que faz muito sentido. Daqui a pouco nós vamos finalizar essa live. Eu estou tentando lembrar de algo que eu li, mas eu já vou lembrar até o final. Me ocorreu uma coisa que eu me recordei agora, aproveitando que você está se recordando de algo aí. Irmãozinhos chegam para nós, você tem esse relato também, quero ver nave. Aí entra a regra da conexão. Irmãozinho está ali no dia a dia, no oba-oba, quer ver uma nave, quer ter contato com seres de outra realidade, entra a regra da conexão, né? Entra a regra da vibração. O que você está vibrando, o que você está enviando, o que você está assistindo, qual é o campo vibracional ao seu redor. Então, é ir para dentro, ir para o alto, para ter aí essa oportunidade de estar se conectando com seres de um campo energético mais sutil, nossos irmãos evoluídos, mais evoluídos que nós, não é, Alex? Existem regras para o fracasso e para o sucesso. Existem leis aplicáveis para que você chegue até o sucesso que você espera em qualquer coisa da sua vida. Seja termos de riqueza, termos de trabalho. Existem regras, por exemplo, o número ideal para você começar algo no planeta Terra, no universo, aqui nesse quadrante do Sistema Solar, é número 13. São 12 mais 1. Mas tudo começa com 2 ou 3 mentes, quando elas se fundem, elas criam uma terceira. 2 mentes criam uma terceira, 3 mentes criam uma quarta, e 12 criam um mastermind. Excepcional. O maior exemplo disso foi Jesus Cristo e os 12 apóstolos, que eram 13. E aí a agricultura, aí alguns grupos empresariais, aí um grupo de futebol, criaram o grupo dos 13. Como o nosso sistema solar são 13 astros, 12 planetas e o Sol, esse simbolismo, essa simbologia, ela nos traz a verdade de que existem regras numéricas e um número exato de coisas que acontecem e trazem um sucesso, um resultado extraordinário para nós. Sim. Mas eu quero finalizar esta live, nós gostaríamos de finalizarmos com algo muito sutil e especial. Esse algo sutil é o seguinte:
Em meados de 1978, um escritor chamado Napoleão Hill compilou o que ele chamou das 17 leis do triunfo, 17 leis do sucesso. Ele passou 25 anos da vida dele, entrevistou mais de 5.000 pessoas, na verdade 10.000 pessoas inteligentes, célebres, influentes, de todas as classes sociais. Compilou essas 17 regras nesse livro, as leis The Law of Success, as leis do triunfo, que vendeu milhões de exemplares, cujo a ideia formou centenas ou milhares de palestrantes que deram palestra baseada nessas leis do sucesso. E algo que chama atenção neste livro, que fala sobre Waldo Emerson, né? Waldo Ralph Emerson, que fala sobre muitas coisas, sobre a regra de ouro. Correto? A regra de ouro é... nós vamos deixar no final aqui, ou com a minha voz, ou com a voz da Verônica, linha por linha, do que significa a regra de ouro. Ele considera, das 17 leis do sucesso, a regra de ouro a maior. Essa regra de ouro, ela fala sobre nunca faça ao seu semelhante aquilo que não quer que faça a si mesmo. Ele fala sobre valores altruístas, de consciência de ser humano, que o ser humano é uma extensão do que você é. De trabalhar sempre mais do que você deveria trabalhar. De entregar sempre mais do que você promete. De andar uma milha a mais com a pessoa. Então, os extraterrestres, sendo seres evoluídos, eles seguem essas regras. Mas não por obrigação, não para ganhar bênçãos, não para ganhar dharmas, para eliminar karmas. E Norman Vincent Peale também falou sobre a força e o poder do pensamento positivo, que nada mais é do que você seguir as regras de ouro. Mas Cristo, o Cristo cósmico, o Salvador, falou sobre regras específicas da vida, que estão lá como parábolas. Verônica, Olá. o que você gostaria de falar para os seus ouvintes? Deixar aí bem claro que é cada um no seu tempo, né? A gente não pode, é uma regra também, né? Cada um no seu tempo, mas dá aquele conselhozinho, deixar aquela vírgulazinha aqui para cada um deles. Gente, quanto tempo você ainda tem por aqui? Já parou para pensar? Eu faço amanhã, eu respondo amanhã, eu abraço amanhã, eu perdoo amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vou. E aí? Esse amanhã pode não chegar. Então, procurem buscar conhecimento. Procurem se conectar com a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Façam ao próximo o que queira que seja feito a cada um de vocês. Termino aqui a minha participação nessa live, enviando um abraço fraterno a cada um de vocês. Solicitando de todo o meu coração, seja um ponto de luz, faça uma diferença na sua própria jornada. Aquele que carrega a luz é o primeiro a iluminar-se. Faça a diferença. Meu abraço a todos e a gratidão imensa aí pela atenção mais uma vez. Da mesma forma, eu agradeço a atenção de todos, afirmando que existem leis cósmicas, leis universais, que se você seguir, você vai chegar exatamente ao ponto onde você precisa chegar. E mais uma coisa, existem regras e leis que mesmo você não sendo merecedor, você vai atingir o propósito daquilo que aquela lei está estabelecida para você. Por isso que algumas pessoas são más e são bandidas, etc. e tal, mas conseguem a riqueza financeira e conseguem o poder, porque elas estão
protegidas por uma lei que, por outro lado, corrompe outra. Pensem nisso, escutem agora, fiquem com as regras de ouro e uma boa vida para vocês. E como diz o saudoso e eterno ET Bilu, busquem conhecimento. busquem conhecimento. As regras de ouro. Tudo o que você faz aos outros de alguma forma volta para você. Se agir com integridade, respeito e generosidade, receberá o mesmo. Se agir com egoísmo e desonestidade, enfrentará consequências negativas. Nossos pensamentos moldam nossa realidade. Quando cultivamos intenções nobres e ajudamos os outros a crescer, criamos um ambiente favorável para nosso próprio progresso. Pessoas que aplicam a regra de ouro nas relações interpessoais e profissionais tendem a formar alianças fortes, baseadas na confiança e no respeito mútuo. O verdadeiro sucesso não vem apenas da riqueza material, mas da construção de um caráter sólido e respeitado. Pessoas que seguem a regra de ouro desenvolvem credibilidade e influência positiva. Antes de tomar qualquer decisão ou agir em relação aos outros, devemos nos perguntar: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como gostaria de ser tratado? O escritor dessas regras de ouro acreditava que essa era a base de todas as grandes realizações e que, quando aplicada de forma consistente, poderia transformar tanto a vida pessoal quanto os negócios de qualquer indivíduo. E sendo assim, o universo, com suas regras infinitas, cósmicas, permeiam a vida daqueles que entram na mesma vibração e frequência das regras do universo. Aquele que abre sua mente, que se conecta com o universo através do seu eu maior, do seu eu superior, não precisa seguir regras, pois essas estarão implantadas direto em seu espírito, em sua mente, que irá permear as suas ações. Portanto, as regras de ouro deveriam ser decoradas, deveriam ser aplicadas e deveriam ser acopladas na vida de cada um de nós. Verônica Lima Mensagens. Trabalhando para um novo despertar.